que é uma história muito conhecida, né? Que é a história de Daniel na cova dos leões. Quem aqui já ouviu essa história alguma vez na vida? Entrou em contato? Você nunca ouviu, né, Enzo? Então, vamos ouvir essa história, vamos navegar por ela e aprofundar mais um pouco, né? Quando Dani colocou lá no grupo a proposta, que precisava de alguém para dar aula em Daniel 6, aí eu disse, deixa eu me lembrar aqui o que é Daniel 6. Aí quando eu vi Daniel na cova dos leões, eu disse, opa, pelo menos para as crianças eu já contei. Então, acho que para os adultos não vai ser tão difícil. Mas, me debruçando, estudando o capítulo 6 de Daniel, é interessantíssimo como a palavra ela se renova e ela vai se aplicando na nossa vida assim, de diferentes formas. E foi essa a impressão que eu tive estudando o capítulo 6 de Daniel. Um perigo que a gente corre quando a gente conhece muito bem uma história, a gente conta a história diversas vezes, né, para as crianças e tudo mais, é tratar a história como se fosse só mais uma narrativa. Você tem que ter a fé de Daniel, ser corajoso como Sansão, ser inteligente como Salomão, e tratar quase como se fosse uma fábula, onde a gente só pega a moral da história. Mas algo que a gente não pode se esquecer é que o capítulo 6 de Daniel e todas essas histórias, né, tudo isso está integrado num grande livro, que é a Bíblia, e que conta uma grande história, que é a história da redenção. A gente vê a criação, a queda, tudo que ocorreu, né, durante a queda, e tudo isso apontava para a vinda de um Redentor, que é Cristo. Então, uma outra proposta que eu tenho para essa aula é também pensar junto a vocês como Daniel 6, encaixado na Bíblia, encaixado nesse grande livro e nessa grande história, aponta para Jesus Cristo e para a redenção. Então, vamos lá ouvir essa história que já ouvimos algumas vezes, mas dessa vez um pouco mais aprofundado, prestando atenção nos detalhes, e espero que seja interessante para todos nós. Mas vamos começar falando do contexto. Onde é que a gente está na história, qual é o império, com que idade Daniel está agora, né? Começando pelo contexto, quem lembra como terminou o capítulo 5? Kécio? Não responde, tá? Kécio foi o professor da semana passada. A história do capítulo 5, quem era que estava ali governando? Era? Exatamente, Beltesazar. Beltesazar, o capítulo 5 termina bem para ele? Não, né? Ele morre, exatamente, ele morre. Ele estava ali, ele tinha esquecido, né, realmente do que Deus já tinha feito ali na Babilônia. Ele profanou do Senhor, né? Então Deus manda aquela mão gigante para escrever na parede. Daniel, que também tinha sido colocado de escanteio, é lembrado, e acontece que Beltesazar, ele realmente morre ali no final. E aí, o período, né, quando a gente entra no capítulo 6 de Daniel, a gente está falando aí do período entre 539 e 537 a.C. Eu vou pedir para vocês abrirem já suas Bíblias, seus aplicativos em Daniel, porque a gente vai usar bastante, vai olhar bastante para o texto. E no versículo 31 do capítulo 5, ele vai dizer, a narrativa vai dizer quem é o novo rei, depois que a Babilônia é destituída. Fala assim no versículo 31. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então, a gente entra agora no capítulo 6 de Daniel, sendo Dario o rei, e agora estava sendo, ali aquele império estava sendo governado pelos persas e pelos medos. Então, esse é o novo contexto, né, que vive ali o que era a Babilônia, mas que foi destituída. Uma coisa bem interessante da gente olhar é que, assim como Beltesazar, que se falou isso na aula dele, a gente não vê esse nome, ou tem uma confusão com esse nome nos registros extrabíblicos, de não achar registros que
que batam com o escrito da Bíblia, o nome de Dario também não é encontrado nos registros extra-bíblicos, e tem algumas explicações, né, que assim, tentam explicar isso. Uma dessas explicações é que Dario poderia ser outro nome para Ciro, que era um dos governadores. Se vocês olharem aí, Daniel 6, o versículo 28, diz assim: assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. E aí existe essa interpretação que seria assim: assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario, isto é, Ciro. Então é como se eles tivessem ali o mesmo nome. E outra explicação, outro argumento, né, que existe para o nome de Dario não ser encontrado nos registros, é que ele poderia ser chamado, na verdade, Gubaru. Isso é encontrado em uma história dos documentos babilônicos daquela época. E Dario seria, na verdade, um título honorífico, como se ele fosse, na verdade, o nome dado para os generais que tomaram ali a cidade. Então, deu para entender esse contexto? A gente não encontra o nome nos registros extra-bíblicos, mas, gente, ainda assim, isso não muda uma vírgula da história que a gente vai ler hoje, né? Às vezes a gente vê essa confusão dos documentos, mas historiadores realmente já estão aí trazendo esses contra-argumentos. E aí outra coisa interessante é a idade de Daniel, né? Daniel, ele chega na Babilônia, ainda adolescente. Alguém lembra? Essa é uma pergunta mais difícil. Alguém lembra o ano que Daniel chegou na Babilônia? Aproximadamente. Aula 1. Exatamente, 605. Muito bem, Sérgio. Bom aluno. 605 a.C. Então, fazendo as contas aí, Daniel, ele já era um senhorzinho, ele teria mais ou menos 80 anos, aproximadamente 80 anos. Como eu já falei, no capítulo 5 ele estava escanteado, mas ele é chamado de volta, né, para auxiliar na interpretação daquela escrita na parede, justamente pelo seu caráter de excelência. E ele já é um senhor. E assim, não sei vocês, mas quando eu ouvi essa história, a história de Daniel na cova dos leões, quando eu era pequena, eu tinha a impressão que Daniel era super novo. Nunca me vinha na cabeça que era um velhinho de 80 anos que estaria na cova. Mas esse é o contexto, Daniel aí com 80 anos. E outro contexto interessante para a gente olhar é o paralelo com o capítulo 3. Quem lembra o que aconteceu no capítulo 3 do livro de Daniel? Pode dar uma olhadinha aí, pesquisa aí na sua Bíblia. Isso, Sérgio está sendo aluno assim, ó, número 1. Eles são lançados na fornalha, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego são lançados na fornalha. Existe esse paralelo, porque nos dois capítulos, no capítulo 3 e agora no capítulo 6, é colocada uma ordem com relação à adoração a outro que não era Deus. Nos dois capítulos se negam a adorar esse Deus, existe uma consequência para isso, né? A fornalha e agora a cova de leões. Né? No capítulo 3, Daniel não estava, e agora, no capítulo 6, os amigos dele não estavam. Então, existe esse paralelo. E algo que a gente pode concluir é que mudam os impérios, mas não muda a fidelidade dos santos que serviam ao Senhor. Né? E não muda também a fidelidade do Deus que o sustentou, porque a gente também vai ver hoje que tanto no capítulo, isso a gente já viu, né, que no capítulo 3 Deus enviou um anjo, e agora, né, Deus também enviará um anjo que vai proteger Daniel. Então, agora sim, vamos adentrar aí no nosso estudo de hoje, no capítulo 6, mas antes vamos orar, tá bom? Então, oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, por se revelar a nós através da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou esses exemplos de homens, mas o Senhor não só nos deu exemplo, mas nos deu Cristo, que nos transforma, que muda os nossos corações, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos a aprender com a vida de Daniel, Deus, e glorificar a Ti, ó Deus. Que possamos desejar aprender mais do Senhor, se relacionar com o Senhor, sermos constantes, ó Deus, nessa intimidade que temos contigo, assim como foi Daniel.
É por isso que eu te oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, com a Bíblia aberta aí no capítulo 6, nós leremos agora os versos de 1 a 3. Alguém pode ler, por favor? Daniel 6, os versos de 1 a 3. Então, até aí, até o 3. Obrigada, Beto. A gente vê que mudou o rei, agora é o rei Dario, e o império agora conta com 120 sátrapas, essa palavrinha aí difícil. O que seriam sátrapas? Seriam quase que prefeitos, né? Eram pessoas que governavam, que eles tinham como responsabilidade coletar impostos, dar ordem ali naquele território que eles comandavam, fazer relatórios para o rei. E aí, além desses 120 sátrapas, o rei Dario estabeleceu 3 governadores, a quem esses sátrapas deviam prestar contas. E é interessante a gente olhar o porquê o rei fez isso, né? O rei fez isso, aí tem isso no versículo 2, para que ele não sofresse nenhuma perda. Então, isso já nos leva a imaginar que o sistema não funcionava tão bem, né? Ele precisou colocar esses 3 líderes, esses 3 supervisores, onde Daniel é um deles, para que o reino não sofresse nenhuma perda, talvez não rolasse nenhuma corrupção ali por debaixo dos panos. Então, eles tinham que se submeter a esses 3 supervisores. E Daniel, ele se destaca, a gente vê isso no versículo 3, né? Quando diz assim, ele se destacou tanto por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Então, Daniel era excelente naquilo que fazia, mas isso também não é novidade para a gente. A gente consegue enxergar isso nos outros capítulos que Daniel se destacava com sua excelência, com sua integridade, né? Então, esse é a primeira cena da nossa história, né? Esse é o novo modelo do império e Daniel se destacando, mas o fato de Daniel destacar, será que os coleguinhas dele ficaram felizes com isso? Não ficaram. Vamos lá. Então, se a função desse modelo era impedir que o rei sofresse perdas, né, e Daniel era honesto, isso causava algum incômodo. Quem será que estava se incomodando? Isso a gente vai ver nos versos 4 e 5. Outra pessoa aí para ler os versos 4 e 5 de Daniel 6, por favor. Pois bem, então começou aí uma investigação, né, para achar alguma coisa que acusasse Daniel. Daniel, ele certamente atrapalhava o caminho dos seus colegas de trabalho, né? Provavelmente existiam ali esquemas de corrupção, esquemas de tirar um pouquinho para si, e Daniel, com sua honestidade e integridade, não deixava isso passar. Isso incomodou tantos colegas de trabalho que disseram, opa, a gente tem que dar um jeito de colocar esse camarada aqui, ó, para a rua, ele está atrapalhando o nosso esquema, né? Então, começaram a CPI, quase, foi realizada uma investigação apurada. Eu gosto de pensar na imagem de um servidor público, né, com mais de 60 anos de serviço, né, onde vai ser procurado as contas, os relatos, os extratos, ver se tem ali algum desvio, se teve algum sigilo quebrado, alguma coisinha, mas eles encontram alguma coisa? Nada, nada, nenhum desvio, nenhum escândalo, nenhuma denúncia. E aí vem o verso 5, que diz, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Eu não sei se isso é uma acusação ou se é um elogio, né? Imagina, vasculhou tudo, não encontrou nada. Então, se quisessem pegar Daniel, seria pela fé dele, que sabia que ele não iria se dobrar a algo que mexesse com a fé dele, né? E esses inimigos, né, essas pessoas que estavam conspirando contra Daniel, conheciam a fé dele, sabia que era algo inegociável. E aí trago uma pergunta de reflexão para a gente. Se a nossa vida passasse por uma investigação, se fôssemos nós colocados aí nessa CPI, o que é que seria encontrado? Será que seria como foi com Daniel, que diz assim, ó, não tem nada que dê para acusar na sua vida, né? Não dá para achar nada. Realmente,
a gente só encontra a sua fé, que a gente pode mexer, mas nada mais. Isso foi algo que, enquanto eu estudava, me fez pensar, né? A gente é chamado, enquanto cristãos, a sermos irrepreensíveis diante do Senhor, né? E esse é um exemplo que a gente tem. Até aqui algum comentário? Não? Então vamos seguindo. E aí, a gente vai para a armadilha que foi né, orquestrada contra Daniel. Os conspiradores precisavam pensar em alguma coisa que pegasse Daniel, que desse um jeito dele se dar mal. Então, começa ali a ser arquitetado todo um plano contra ele. Vamos ler aí Daniel 6 agora, os versos 6 a 9. Alguém, por favor, que possa ler esses versículos, os versículos de 6 a 9. Pois bem, aí está a conspiração e o plano armado contra Daniel. E como é que começa? Começa ali já com apego ao ego daquele rei, daquele monarca. Né? Está na posição de rei já traz certo poder e normalmente essa galera que está no topo gosta de uma bajulação. Então, a galerinha que vai ali, os conspiradores já chegam assim, ó rei Dario, vive para sempre, já chega bajulando. Sabe quando alguém quer alguma coisa e já sabe o caminho de pedir? Pronto, já chegaram assim. E continuam no verso 7. Todos concordaram, todos os conselheiros, os prefeitos, supervisores reais. Gente, mas será que todo mundo concordou mesmo? Será que Daniel foi consultado nessa história? Não, então já começa também com mentira. Não foram todos que foram consultados, né? Mas eles disseram que todo mundo tinha concordado com aquela ideia que eles estavam levantando ali para o rei. E segue o decreto, né? Por 30 dias, a ideia era, né, que por 30 dias as orações fossem feitas somente ao rei. Então, a adoração seria a um rei que não era o rei dos reis, né? Era o rei Dario. E provavelmente o rei Dario ele foi pego ali pela soberba. Imagina ter todas as orações, todas as adorações voltadas somente para ele. Ao mesmo tempo que essa lei poderia ser vista como algo assim razoável de acontecer. Imagina, o Império é novo, a Babilônia caiu há pouquíssimo tempo, né? Tem um território recém-conquistado, cheio de povos, línguas, religiões diferentes, com as lealdades ainda incertas. Então, colocar essa lei só por 30 dias faria com que desse para observar a lealdade daquele povo. Vamos ver se esse povo realmente vai me obedecer, né? Mas provavelmente esse rei ali ele foi pego na soberba, né? Ele se deixou levar pelo poder e pelo lugar que ele estava sendo colocado. E entra também essa questão que a lei dos medos e dos persas não poderia ser revogada e tinha como pena a cova dos leões. E por que a lei não poderia ser, né, revogada, afinal? Naquela época, o rei falava em nome dos deuses, e os deuses não voltavam atrás. Então, os conspiradores usaram ali a própria teologia deles, a teologia pagã, para falarem assim, ó, concorda, né? Lembre que não dá mais para voltar atrás. Porque provavelmente a gente vai ver nos próximos versículos, o rei não iria querer perder o seu melhor homem, que era Daniel, né? Mas ele foi colocado assim numa armadilha e ele caiu direitinho. Então, com esse decreto posto, 30 dias, né, que as adorações deveriam ser feitas somente ao rei Dario, agora a gente vai voltar os olhos para a casa de Daniel. O que é que ele vai fazer? O que é que vai acontecer? Vamos lá para os versos de 10 e 11. Alguém pode ler, por favor? Ei, Beto, por favor. Obrigada. Os versículos 10 e 11. Então, Daniel sabe do decreto, soube do que estava sendo proposto pelo rei, e ele já sabia que ali ele estava debaixo de uma pena de morte, certo? Ele não ia se dobrar àquele decreto, então ele sabia o que iria acontecer com ele, ele tinha essa consciência, mas ele preferia a morte do que transigir a sua integridade. Então, ele vai para casa
e ele vai orar ao seu Deus. Ele não transgride a lei do Senhor. Ele não muda de ideia, ou então fecha as janelas, fecha as portas para ninguém vê-lo orando, né? Mas ele continua a fazer o que ele já fazia. Isso fala sobre a consistência de Daniel, né, nas suas disciplinas espirituais. Ele não orou nem mais nem menos. Ele não pendia para a covardia, nem cortejou um martírio. O ponto-chave desses versículos 10 e 11 é o que está ali no versículo 10, que fala, né? Ele fez o que costumava fazer. Então, quando ele sabe do decreto, ele não se acovarda, ele não muda. E provavelmente esse decreto foi colocado dessa forma porque os conspiradores sabiam, observavam a rotina de Daniel, de orar 3 vezes, né? De estar ali fazendo isso. Então, Daniel, ele não se acovarda, ele só continua. Ele poderia também ser daquelas pessoas que são mais explosivas e dizer assim, vou protestar, vou lá na praça pública e vou orar bem alto lá. Não, ele também não exagera. Ele só mantém, ele consiste, né? E aí, ele mantém seus hábitos de oração, e isso é algo também muito interessante nesse trecho do versículo 10. Olhem aí para suas Bíblias, o versículo 10, quando fala assim, ó. Ele foi para o seu quarto, no andar de cima. Foi para casa, foi orar no seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. Isso é um fato muito interessante sobre o hábito de oração de Daniel. No seu quarto, ali em secreto, ele fazia aquilo, mas ele abria as janelas e se direcionava a Jerusalém. Ele orava conforme as Escrituras, né? Na dedicação do templo, Salomão pediu a Deus para que ouvisse o povo quando orasse voltado ali para Jerusalém. No entanto, naquela época, Jerusalém estava em ruínas, mas mesmo assim, Daniel continuava fazendo aquilo, orando na direção da promessa. Ele faz isso de joelhos, prostrado. E também faz isso, o verso continua falando, 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava. E, gente, Daniel, apesar de um senhorzinho, a gente pensa, né, quem é aposentado tem muito tempo. Mas ele tinha 80 anos, mas ele seguia ativo, trabalhando como um dos líderes. Então, a agenda dele certamente era cheia. E ele encontrava tempo para 3 vezes ao dia parar e orar. Será que as nossas agendas têm encontrado esse tempo de se dedicar em oração ao Senhor? Isso é mais algo que a gente pode aprender com Daniel. E ele ainda fala, se ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel sabia o que esperava ele, que era uma sentença de morte. Mas mesmo assim, ele agradeceu. Isso nos mostra uma fé madura de Daniel. Mesmo na adversidade, ele conseguia ser grato ao Senhor. Até porque, por tudo que ele já tinha vivido com o Senhor até aqui, tantos livramentos, tudo que o Senhor já tinha feito ali, ele conseguia ali agradecer. E o flagrante do crime de Daniel, então, é um homem de joelhos. Esse foi o crime de Daniel, foi onde ele foi pego, era que ele estava orando ao Senhor e não a Dario. E aí a gente segue. Quando Dario vai descobrir agora o que realmente estava acontecendo. Alguém pode ler, por favor, os versos agora 12 a 18? Isso aí. Obrigada, Valna. Então, né, dos versos 12 ao 18, a gente vê o que aconteceu depois que Daniel é pego pelos conspiradores orando. Os conspiradores veem Daniel ali orando e vão correr para o rei. E é interessante a abordagem desses conspiradores quando eles chegam ali para falar com o rei. Eles não já chegam dizendo, Daniel está orando, vamos prender ele. Não. Primeiro eles fazem o rei Dario repetir e confirmar a lei que estava em vigor. No verso 12 a gente vê. O senhor lembra que o senhor publicou aquela lei que dizia que as orações só podiam ser para o senhor? E o rei vai lá e confirma. Lembro, está em vigor, não pode ser revogado. Né? E é depois que o rei Dario confirma isso que é dito, né? No versículo 13. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, e isso, né, essa descrição de quem era Daniel, não foi Daniel
um dos que é líder com a gente, mas é voltado ali para a história de Daniel, quase que um preconceito com quem Daniel era, né? Não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Então, mal sabia Dario que estava sendo usado como arma contra o seu melhor homem. Ora, Dario ele queria até promover Daniel. Daniel seria ali, depois dele, uma das mais altas posições. Mas o decreto que o próprio rei, né, colocou ali para funcionar foi o que prendeu, foi o que trouxe Daniel aí para a cova dos leões. Mas, antes de ser jogado na cova, é muito interessante, no versículo 16, primeiro diz que o rei tentou poupar Daniel, mas não conseguiu. Então, quando Daniel é jogado ali na cova dos leões, o rei diz que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Então, o rei Dario, ele consegue reconhecer quem Deus é através disso, de ver... assim, eu penso que o rei via Daniel servindo continuamente. O texto, quando a gente olha toda essa narrativa, né, do capítulo 6, a gente vê algumas vezes sendo repetido. É o Deus que Daniel serve continuamente. Ele continua. É algo que é um constante na vida de Daniel, é esse serviço ao Senhor, esse temor ao Senhor. Então, o rei Dario, ele reconhece a Deus, né? Ele pede para esse Deus, o Deus vivo, que livre Daniel. Ele mesmo não conseguiu fazer, ele não conseguiu livrar Daniel, mas ele reconheceu que o Deus a quem Daniel servia continuamente poderia livrá-lo. E aqui cabe uma pergunta também para a gente, né? Será que a nossa fé, será que quem observa a nossa vida, nossos hábitos, a nossa constância, será que está aprendendo alguma coisa sobre o Deus a quem a gente serve? A gente não pode esquecer que nós somos observados constantemente, seja no nosso lar, pelos filhos, pelos parentes, pelas pessoas do trabalho. Nossa vida é observada. Será que a vida que a gente vive, os hábitos que a gente construiu ao longo dela, apontam para o Senhor? Né? Será que o nosso marido, enfim, os filhos olham e dizem: nossa, eu quero também construir hábitos assim? Essa é uma pergunta que particularmente me constrange e me faz pensar: Senhor, como eu preciso melhorar, como eu preciso realmente buscar mais te conhecer e buscar essa vida de constância. E aí, depois de falar isso, ele vai para o palácio. E a noite que Dario teve não foi uma noite fácil, né? Ele recusou comer, ele não aceitou nenhum divertimento em sua presença e sequer conseguiu dormir. Então, o rei passou a noite, claro, né, diante disso tudo que estava acontecendo. E aí, seguimos para uma madrugada de livramentos. Alguém lê, por favor, os versos de 19 a 23. Então, a gente vê o que acontece o que aconteceu durante a madrugada, e logo de manhã cedo, o rei vai correndo para a cova dos leões. E a gente vê o contraste entre a noite que aconteceu ali no palácio e a noite que aconteceu na cova. Tem um comentário de Spurgeon que ele brinca dizendo que nessa noite Daniel passou em mais grande estilo do que o próprio rei. Enquanto Daniel estava ali tranquilo, porque o Senhor estava com ele, o rei Dario estava aflito e preocupado. Provavelmente conseguiu dar descansada, que foi Daniel, mas o rei Dario não dormiu. E na manhã seguinte, quando o rei Dario pergunta: será que o seu Deus, que você serve continuamente, conseguiu te livrar? Daniel responde. E é interessante a forma como Daniel responde, porque Daniel usa a mesma frase de saudação ao rei que os bajuladores usaram. Mas aqui a gente nota o tom, né? A gente nota a diferença, que não era no sentido de bajular. Daniel não tinha nada para pedir para o rei, mas era realmente uma saudação sincera. Então, Daniel responde. Me perdi aqui. Então, Daniel fala assim: ó rei, vive para sempre, verso 21. O meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Então a gente vê Daniel sendo inocentado de duas formas. Tanto diante do Senhor, ele não traiu o Senhor, ele não se voltou ao rei, mas ele se manteve firme.
E também, diante do rei, Daniel ele infringiu o decreto porque o decreto pedia para que ele fosse infiel ao Deus dele. Mas ele nunca agiu contra o rei, nem contra o bem do reino. É o que, no material que a gente recebeu, de Reinaldo, fala, né? É a desobediência obediente. Né? Tem algumas situações em nossa vida que talvez a gente seja colocado em prova. Né? De assim, você precisa concordar com isso. E é uma coisa que vai de encontro com a palavra. E nessas situações a gente precisa ficar com a palavra. Né? É o tipo de coisa que a gente não pode relativizar, que a gente não pode ponderar se deve realmente obedecer. Mas ele foi inocentado, Daniel foi inocentado diante do Senhor e diante do rei. E mesmo isso é algo interessante também, que mesmo desobedecendo a ordem do rei, Daniel sabia o que lhe esperava. E ele não fugiu, ele não protestou, ele foi para aquilo que lhe era esperado, sem amargura nenhuma. E outra coisa que nós vemos nesse trecho é que Daniel ele confiou em Deus. Não foi só sua inocência que o livrou. Né? Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E no versículo 23, no finalzinho, vai dizer assim: viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em seu Deus. E lá em Hebreus, no capítulo 11, quando vai falar dos heróis da fé, de forma ainda que indireta, Daniel citado, acho que vale a pena a gente ir lá dar uma conferida. Abram aí em Hebreus 11, o verso 33. Então, não foi só a inocência diante de Deus e diante do rei que livrou Daniel, mas também o fato dele ter confiado, dele crer no Senhor. Hebreus 11, o verso 33, vem toda a narrativa, né, daqueles que pela fé, né, e aí fala o que foi conseguido, o que foi conquistado. E no verso 33, acho que dá para a gente ler o 32 também. Vamos ler o 32 e o 33. 32 diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Então, aqui é uma referência justamente a Daniel e a fé que ele teve no Senhor. Né? Então, Daniel também mostra que confiou em Deus. E cabe aqui a pergunta: Deus sempre nos livra? Ele livrou Daniel, ele livrou os amigos na fornalha. E aqui é um questionamento interessante, porque, assim, de fato, ele livrou a vida deles, mas ele não livrou a dificuldade. Os amigos foram parar na fornalha, o próprio Daniel foi parar na cova dos leões. Então, Deus ele não poupou nesse sentido da dificuldade, mas ele estava ali no meio da dificuldade. E esse é um ponto que a gente precisa se apegar. O livramento de Daniel é um sinal do poder e da fidelidade de Deus, e um aperitivo do livramento definitivo que todos nós, os santos, receberão na ressurreição. Não é uma garantia contra o sofrimento nessa vida, mas é uma promessa segura. Mas a promessa segura não é que nunca haverá cova, mas é que nem a morte poderá nos separar do amor do nosso Deus. Então, essa é a promessa. Deus, ele não nos promete livrar do sofrimento. O próprio Cristo vai nos dizer: no mundo tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, teremos aflições, teremos desafios. Às vezes, a nossa integridade vai ser colocada à prova. E isso pode ser que gere sofrimento. Talvez eu esteja falando isso e você esteja aí se lembrando de uma situação no trabalho, né, que sua integridade foi colocada ali à prova e você precisou se manter firme. E isso gerou burburinhos contra você, fofoca contra você, prejudicar a sua relação ali com as outras pessoas. Mas, apesar da aflição, o Senhor continua conosco. E o livramento, de fato, que Ele nos promete é um livramento da condenação eterna. É justamente esse dia que não haverá mais lágrima, nem choro, nem dor, mas teremos o Senhor e desfrutaremos da presença dEle eternamente. E aí, já chegando ao final da narrativa, a gente vê a justiça sendo decretada, né, e o novo decreto. Então, por favor, alguém que possa ler os versos de 24 a 28.
Então, a gente chega à conclusão da nossa história, ao final da nossa história, e a gente vê a justiça, né, sendo realizada, o acerto de conta, né, contra os conspiradores de Daniel. E ele e suas famílias são lançados na cova dos leões. Isso pode chocar um pouco a gente, porque, poxa, a família não tinha nada a ver com isso, né? Porque também foi junto da família, né? E no regime medo-persa, era comum que a pena, né, o julgamento não caísse somente sobre a pessoa em si, mas isso era também julgada a parentela dessa pessoa. E assim, queridos, apesar da Bíblia descrever o que aconteceu, ela não está prescrevendo. Esse não era uma forma que o Senhor, por exemplo, lidava, lidava no sentido punitivo, né? Mas era uma prática dos medos e dos persas. E isso é algo interessante da gente pensar, porque a Bíblia ela não esconde o sistema brutal daquele mundo, daquela época. A Bíblia é muito clara com tudo que acontecia. E aí, esse versículo, né, o 24, ele também cumpre com o seu propósito, de dizer assim, alguns poderiam dizer, Daniel ele não foi engolido pelos leões porque os leões não estavam com fome. Mas o que é que acontece assim que os conspiradores e suas famílias são jogados? Eles sequer chegam até o fundo da cova e os leões, eles já atacam, despedaçando todos os seus ossos. E outra coisa é que a gente vê que Daniel ele não pediu por justiça. Eu acho isso também algo muito interessante. Daniel ele poderia sair da cova dos leões revoltado, batendo no peito e dizendo, tá vendo aí? Vocês conspiraram contra mim, fui liberto, agora vocês vão ver. Não vemos isso, né? Ele confiava no Deus justo, né? E a sentença foi decretada pelo rei Dario, e tudo aconteceu conforme tinha que acontecer, mas isso também é uma lição para a gente. Muitas vezes o nosso orgulho e nossa prepotência nos levam a sermos essa pessoa que, olha aí, eu não avisei, eu fui liberta, eu saí por cima, eu dei a volta por cima, né? O mundo de hoje, ele reforça essa ideia de dar a volta por cima, de sair na melhor, mas não é isso que a gente vê nessa narrativa. E aí, o decreto que o rei Dario ele fala, né, que glorifica o Deus de Daniel. Nos versos 26 e 27, o rei Dario ele exalta o Senhor, e a gente vê esse padrão se repetindo. A gente viu isso acontecendo no capítulo 3, no capítulo 4, que foi o que Sérgio deu a aula, dos reis eles se rendendo e eles assim proclamando a glória do Senhor, reconhecendo o Deus vivo. Ainda assim, no estudo também, uma coisa interessante que é trazida é que, quando o rei vai decretar, ele fala assim, homens, temam e reverenciem o Deus de Daniel. Ele não fala o meu Deus, mas ele fala o Deus de Daniel. Então, assim, fica aí essa questão. Será que o rei Dario se converteu ou ele só admirava o Deus de Daniel? Né? Ele não confessou Deus, mas ele reconheceu. E são coisas diferentes. E o verso 28 vai dizer que Daniel prosperou durante o reinado de Dario. Fala de Ciro, mas não sei na Bíblia de vocês, mas na minha traz justamente a notinha do rodapé. Isto é, Dario, que é Ciro. Então, quem diria um velhinho de 80 anos, o que é que poderia esperar da vida? Minha avó vai fazer 80 anos esse ano. E aí eu fico pensando, não imagino minha avó sendo chamada para governar um reino, mas foi isso que aconteceu com Daniel, no auge dos seus 80 ali. O Senhor tinha essa perspectiva para ele, era o plano que o Senhor tinha para a vida dele, e ele ainda vem a frutificar e honrar o Senhor ao longo de toda a vida. E assim termina o capítulo 6, né? Que, como eu falei no começo da aula, é a dobradiça, né, do livro de Daniel. Até aqui a gente vê a parte mais narrativa, a partir do 7 até o 12 a gente vai para a parte dos sonhos e das visões, é uma parte mais escatológica. E concluindo a nossa aula
como eu falei lá no começo, a gente não pode olhar para a história de uma forma solta. Se eu contasse toda essa história que a gente acabou de ler da seguinte maneira. Pensem aqui comigo. Um homem sem culpa, contra quem não se achou acusação alguma, fiel a Deus em tudo e conhecido pela oração, ele foi condenado à morte pela inveja dos que não suportavam a sua exaltação. E a condenação veio por conspiração dos líderes daquela época e por meio da lei daquela terra. Embora a autoridade máxima quisesse soltá-lo e soubesse da sua inocência. Ele foi posto numa câmara de pedra, que deveria ser o seu túmulo, e uma pedra selada foi colocada sobre a entrada, mas a morte não pôde tocá-lo. De madrugada ao alvorecer, a pedra foi removida e ele saiu vivo, e Deus foi glorificado diante das nações. Ouvindo dessa forma, isso lembra a história de outro alguém? De Cristo. Então, é muito interessante quando a gente lê a Bíblia com essa perspectiva. Daniel, ele é uma sombra daquilo que viria a acontecer tantos anos depois. Então, quando a gente olha para essas histórias, seja Daniel, seja Noé, Moisés, o próprio José, a gente vê Cristo sendo apontado, que viria alguém que iria redimir. E uma diferença gritante, meus queridos, entre Jesus e Daniel é que Daniel, o anjo, fechou ali a boca dos leões. Daniel, o anjo fechou a boca dos leões, mas Jesus, ele não foi poupado na morte. Pelo contrário, ele desceu à morte, ele venceu a morte. Ele nos redimiu. Daniel saiu sem nenhum ferimento. Jesus saiu com marcas nas mãos, essas marcas que nos salvam e que nos redimem. E glória a Deus por isso. E para terminar, algumas lições aí para a vida, que também é trazido no material, eu achei interessante compartilhar com vocês, diante dessa história. A primeira lição é que Deus honra quem o honra. Daniel foi um homem íntegro, um homem que se manteve fiel e constante, mesmo diante de uma lei que o proibia de adorar o Senhor, mas ele foi fiel e o Senhor também permaneceu fiel. É o mesmo padrão com José, com outras histórias que a gente vê ao longo da palavra. Outra lição que a gente pode tirar para a gente é a integridade não depende de cenário. Daniel, ele serviu com a mesma integridade a Nabucodonosor, a Belsazar e a Dario. Mudou o império, mudou a língua, mudou o chefe, mas Daniel permanecia o mesmo. Caráter fundado na palavra torna o crente confiável em qualquer governo, qualquer empresa, qualquer circunstância. Então, que também possamos aprender isso e sermos íntegros, sermos piedosos, independente do cenário que a gente se encontra. Outra lição, a crise revela o que o hábito construiu. Daniel, ele não improvisou nada na hora que o decreto foi lançado, mas ele já tinha uma bagagem, ele já tinha aquilo que pautava e que firmava ele tinha os hábitos de oração, a fé dele estava consolidada. Então, quando a crise chegou, Daniel não é pego de surpresa, ele só continua, ele só permanece. Então, que quando as dificuldades chegarem em nossas vidas, nós também possamos ter hábitos e ter a consistência que nos ajude a não abalar tanto. Normalmente, quando as dificuldades chegam, nos abalam, mas quando a gente está firme no Senhor e em Sua palavra, a gente passa pelas dificuldades de uma forma mais consistente, mais sólida. E, por fim, obedecer a Deus antes que os homens. Daniel respeitou ao rei em tudo, menos no ponto em que o decreto invadiu o que pertence só a Deus. Então, ele desobedeceu, mas sem esconder e sem rebelar, ele aceitou a consequência. E esse é um modelo também que fica para a gente não se dobrar a leis de homens que vão de encontro com a nossa fé. E é isso que eu tinha preparado para vocês, meus irmãos. Estou até terminando um pouquinho mais cedo que o planejado. Vocês falaram um pouco hoje. Essa é a hora dos comentários, da gente conversar. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar. Agora é hora de vocês falarem, se alguém tiver alguma coisa para falar. Alguém?
E até porque nesse contexto aí de Daniel, ele poderia, assim, relativizar um pouquinho, né? Eram só 30 dias, não era como se ele nunca mais pudesse orar ao Senhor. Mas ele poderia ter negociado, mas ele se manteve firme, ele não negociou. E quantas vezes a gente é tentado a negociar ali as pequenas coisas, né? Ah, dá para dar um jeito e tudo mais. Realmente é algo que a gente tem aí a aprender. Mais alguém? Assim, isso nos ensina porque como é que a gente vai amar a Deus, como Daniel, por exemplo, obedecer a Deus se a gente não conhece, se a gente não se relaciona? É impossível, né? A gente, até é uma frase do Discipulado com as Meninas, com Letícia e com Laura, do livro que a gente está lendo, a gente só tem como contemplar e amar quem a gente conhece, e a gente só vai conhecer verdadeiramente a Deus se a gente estudar as Escrituras, se a gente, né, se debruçar sobre as Escrituras. Então, é realmente mais um ensinamento aí de Daniel que ele conhecia. E por isso, provavelmente por isso, ele obedecia e amava o Senhor. Mais alguma coisa? Oi, Lê. Perfeito, Lele. Inclusive, no estudo, eu acabei esquecendo de citar, mas com a fala de Letícia me lembrou, que ele faz um paralelo com o que acontece em Atos 5, versículo 28, quando Pedro passa por uma situação parecida. Diz assim: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. É uma situação parecida que é colocada uma lei, a autoridade coloca uma lei, mas é nesse momento que a autoridade não é maior do que a autoridade de Deus. Então, a gente fica com a autoridade do Senhor, né, são nesses momentos, assim. É bem desafiador, né? Porque quando a gente pensa em política, a gente... normalmente, até quando é uma pessoa cristã, quando está entrando na política, fala normalmente: eita, lá vai mais um se corromper. Não é lá vai mais um fazer a diferença. É realmente, realmente. Pois bem, gente. Zamba, já que você falou um bocado, pode orar para a gente, por favor, para a gente encerrar a nossa aula? Pai, obrigado.